Portanto, nós, a voz dos poetas, as coordenadoras, resolveram fazer este interlúdio, isto é um interlúdio poético, que é no fundo uma pausa às aulas que temos semanalmente. E em que vamos homenagear três poetas da língua portuguesa que nos deixaram, foram os últimos que nos deixaram, que é a Ana Luísa Amaral, o Nuno Judice e a Adília Lopes. Vamos começar a nossa sessão exatamente com um poema de Nuno Judice e pela Lena. Apenas juntar a farinha que saiu de uma peneira de consoantes com a água das vogais. Misturar tudo com as mãos, amassando bem, até obter uma substância tão sólida como o barro de que é feita a estrofe. Enrolar com cuidado, pensando na perfeição da forma que terá de surgir no fim, quando se abrir o forno da invenção. Antes disso, no entanto, manter a massa dentro de um plano úmido, de um pano úmido, para que as emoções não sequem. Porém, penso, pode haver quem se pergunte onde está o fermento, que dá a consistência e o sabor que se espera, de quem leva o verso à boca e prova cada uma das suas sílabas, como se fossem fatias delicadamente cortadas com a faca da cesura. Não, digo eu. O fermento do poema é esse sentimento que o percorre e o preenche quando o leio, e tudo tem a dose mais certa para que nada pareça a mais ou a menos. E se no fim sobrar um pouco de sal na língua, e esse for o sal do desejo que nos levará a provar o amor, então o poema tem tudo o que é preciso para nos alimentar na viagem da vida. Quando a noite nos ocultar o destino, ou quando o dia nascer com a luz de um rosto amado. Ana Luísa Amaral, o poema chama-se Vozes, do livro com o mesmo nome. Vozes, interno a este instante, o dia claro, as cores das casas desenhadas em aguada rasa, castanhos e vermelhos, quase sem declive, as janelas limpíssimas de vidros muito honestos. Este instante que foi, e já não é, mal pousei a caneta num papel eterno. Sonhei contigo, acordei a pensar que ainda eras, como é esta janela. Como o corpo obedece a este vento quente, e é ágil, mas tudo tão confuso como são os sonhos. Agora, neste instante, recordo a sensação de estares, de toque. Não distingo os contornos de um sul. Não sei se era uma casa ou um pedaço de ar. A memória limpíssima é de ti, e cobriu tudo, e trouxe azul e sol a esta praça, onde me sinto organizada a esquadro, como as casas. E agora, o teu andar acabou de passar mesmo ao meu lado, igual. E agora multiplica-se nas mesas e cadeiras a cobra e lua e praça. E eu vejo no vidro à minha frente, mais real este instante, e se Bruga te visse, pintado exatíssima a ti, e serias mais perto de um interno. Eu, que nada mais sei, só o fulgor do breve, eu dava de palavras. Passos de veludo. Passos de veludo. Não permitas que a noite se desabe, habituada e negra. Antes, confunda as regras e as sombras que lhe obedecem, cegas. Não descansa olhar sobre o vazio, nem no silêncio seduzindo em nada. Aqui, símbolo, pífaro, assobio ou tampas de barulho avesso à almofada. Grita, blasfema, gemente e bravudo, mas não deixe a lua, com passos de veludo, entrar pela ombreira. Sentar-se e conversar. Nem lhe ofereças um lado de cabeceira e penumbra doente. Argumenta-a de frente e à seda roçagante dos seus passos. Numa filosofia de algibeira. Resiste o abraço cultivado e,
rasga a sua máscara ausente do suor. Não entres docemente nessa noite. Não entres tão depressa. Rotação de Nuno Judice. É nos teus olhos que o mundo inteiro cabe, mesmo quando as suas voltas me levam para longe de ti. E se outras voltas me fazem ver nos teus os meus olhos, não é porque o mundo parou, mas porque esse breve olhar nos fez imaginar que só nós é que o fazemos andar. É por causa das estrelas da Adília Lopes. Não sei se me interessei por um rapaz, se me interessei por estrelas. Se me interessei por estrelas, por me interessar pelo rapaz. Hoje, quando penso no rapaz, penso em estrelas. E quando penso em estrelas, penso no rapaz. Como me parece que me vou ocupar com as estrelas até ao fim dos meus dias, parece-me que não vou deixar de me interessar pelo rapaz até ao fim dos meus dias. Nunca saberei se me interesso por estrelas, se me interesso por um rapaz que se interessa por estrelas. Já não me lembro se vi primeiro as estrelas, se vi primeiro o rapaz. Se quando vi o rapaz, vi as estrelas. Uma canção solitária de Nuno Judice. O amor era aquele quarto vazio e de súbito cheio quando por ele entravas. Amontoavam-se as roupas quando te despias. Pouco importava a luz que entrava pela janela, de persianas abertas, ou a breve luz de um candeeiro quando era noite. E o que eu via tinha a luz da tua pele. O amor, então, era esse livro que estava por abrir. Eram as folhas da árvore que o vento fazia roçar pelo vidro. E esse ruído acompanhava o roçar da mão pelo corpo. Eram aqueles pássaros que insistiam em cantar, como se a primavera durasse para sempre e para sempre o amor durasse. Mas tudo tinha a eternidade daquele instante. E pela tua boca passavam as 4 estações do poema que me dizias. Não era preciso olhar para o relógio. Não existia. Nem saber de quem eram os passos que eu vi naquela hora. Como se houvesse outro espaço além dos teus quando chegavas. Não fiz a conta a esses 4. Não sei já se era noite ou se era dia. Quando para sempre a porta se abria, não sei quantas vezes o livro ficou por fechar, nem que livro era esse que ainda está por abrir. Uma luz apenas vem dessa rua em que tantas vezes te via, e ainda ouço, no meu canto, o que o teu amor me dizia. Um presente de Adília Lopes. Vou dar como presente. Eu gosto de presentes. É uma caixa de joias. É tão bonita. Dentro está um anel com uma pedra preciosa. Por que é tão grande? Toma cuidado. Dentro está um anel com uma pedra preciosa. Mas talvez não o chegues a pôr no dedo. Na caixa está um presente. Para pegares no anel, tens de abrir a caixa. Se abrires a caixa, a serpente pode picar-te o dedo e tu podes morrer se não abrires a caixa. Amaral, aprendizagens. Era cromada e preta a bicicleta. Trazia um laço largo no volante circulando. O Natal e rodas generosas como parecia o mundo. Eu, na manhã seguinte, sem saber sustentar a rota nivelada, o meu pai a meu lado, segurando o assento, a sua mão aceso o fio de prumo, em acesa confiança. Depois, era-lhe a voz entrecortada pelo puro cansaço de correr, tentando harmonizar a bicicleta. Hoje, muitos anos depois de gestos paralelos, a minha filha sobrou das estradas, a minha mão corrigindo o desvio
de mais modernas rodas. Entendo finalmente que era emoção o que se ouvia na voz interrompida do meu pai. O medo que eu caísse, mesmo sabendo que eram curtas as quedas, mas sobretudo a ternura de me ver ali, a entrar no mundo dos crescidos, em equilíbrio débil, rente à saída da infância. O lugar das coisas, Nuno Judice. Gosto das palavras exatas, as que acertam com o centro das coisas. E quando as encontro, é como se as coisas saíssem de dentro delas. Essas palavras são duras, como os objetos que designam pedra, tronco, ferro, o vidro de espelhos quebrados com o calor da praga. Tento incendiá-las quando escrevo, como se o fogo saísse de dentro da frase e se espalhasse pelo campo da página numa devastação de sílabas. Então, atiro as palavras, outras palavras, água, pó, terra, o ar seco do verão, para que a voz não fique queimada nesta paisagem negra. Recolho os restos, os adjetivos, os advérbios, artigos, preposições, para que só as palavras que indicam as coisas fiquem no lugar que já tinham. Pouco importa que as frases percam o sentido. O que fica são os nomes das coisas, para que as coisas saiam de dentro dele e as possamos ver nos seus lugares. De Adília Lopes. O que foi atado na terra continua atado no céu. E o que foi desatado na terra continua desatado no céu. O inferno é ao contrário. Mas e o que chegou e o que não chegou a ser atado na terra? Penso em ti, meu marido. Não vivemos no mesmo século, nem na mesma cidade. Nunca nos cruzamos porque não pudemos. Procurámos um ao outro, lavados em lágrimas. A ver os outros namoraram-se. Estas pancadas. Eu li o yoga para grávidas e eu vou ter um bebê. Era uma ficção científica que eu mais apreciava. Não aceitei o bolo em forma de coração que os rapazes dão às raparigas no Tirol. Até porque não me deram. As nossas mãos, no escuro do cinema, no escuro da noite, não eram para ser partilhadas. Imagino-te morto, cheio de sex appeal. E eu viva, sem sex appeal nenhum. Um dia morro como tu. A vida não era isto, nós sabíamos. No céu há muitas moradas. Para nós, um duplex, certamente. Diana Luísa Amaral, técnica versus artesanato. Vou falar de uma coisa. Comprei computador. Aparelho de larga inteligência e letra certa. Fascinaram os bips. A linguagem decifrada e tensa. As letras quase todas a caberem. Pensei, que bom será sem precisar de folha os meus poemas na fase inicial pelo ecrã. E comecei na escrita. Um toque leve, em intermédio bips, e a palavra fugindo, desabrida. Perseverei. Que os tempos urgem e a poesia já não doce folha de linhas, já não tempo parado, antes segura e galopante técnica. Mas faltava-me o risco. Os meus traços por cima das palavras. A minha mão precária a entender refúgios. Os dedos viciados pelo lápis. Faltava a minha raiva pela folha. O meu carinho, às vezes,
embarcações macias e barulho de remos. Vou falar de uma coisa. Bips e só no trabalho. Ecrã certo. E que viva o papiro, o pergaminho, as pregas pelo tempo, a raiva toda aos riscos e a poesia conquistada a vício. Adília Lopes, arte poética. Escrever um poema é como apanhar um peixe com as mãos. Nunca pesquei assim um peixe, mas posso falar assim. Sei que nem tudo que vem às mãos é peixe. O peixe debate-se, tenta escapar-se, escapa-se. Eu persisto, luto corpo a corpo com o peixe. Ou morremos os dois, ou nos salvamos os dois. Tenho de estar atenta. Tenho medo de chegar ao fim. É uma questão de vida ou de morte. Quando chego ao fim, descubro que precisei de apanhar o peixe para me livrar do peixe. Livro-me do peixe com um alívio que não sei dizer. Por isso tem conto de Nuno Judice. Posso beber o amor pelo copo dos teus lábios. O disco chega ao fim. Um ruído de rua entra pela janela. Não sei se ainda é dia ou se a noite começa. Mas o mundo não interfere no equilíbrio frágil das nossas vidas. Este copo não se esvazia. E os teus olhos levam-me à fronteira do sonho. Para que passe e entre contigo num país de nuvem. O meu passaporte são as tuas mãos. O mapa que nos guia. A respiração incerta do desejo. Por isso me perco. Dizes. Por isso te encontro. Respondo. E a noite que nos separa é o dia que nos reúne. De Adília Lopes, nota 4. Se tu me amas por causa da beleza, então não me ames. Ama o sol, que tem cabelos doirados. Se tu me amas por causa da juventude, então não me ames. Ama a primavera, que fica nova todos os anos. Se tu me amas por causa dos tesouros, então não me ames. Ama a mulher do mar. Ela tem muitas pérolas claras. Se tu me amas por causa da inteligência, então não me ames. Ama Isaac Newton. Ele escreveu os princípios matemáticos da filosofia natural. Mas se tu me amas por causa do amor, então sim, ama-me. Ama-me sempre. Amo-te para sempre. Teria os sonhos que ninguém teve quando o sol se punha de manhã. Teria a rapariga que cantava no canteiro de flores vivas. A água que sabia a vinho na boca de todos os bêbados. Iria de bicicleta sem ter de pedalar numa estrada de nuvens. E quando chegasse ao céu, pisaria as estrelas caídas num chão de nebulosas. A terra de nunca é onde nunca chegaria se eu fosse para a terra de nunca. É por isso que a apanho do chão e meto em sacos da terra de nunca. Um dia, quando alguém me pedir a terra de nunca, despejarei todos os sacos à sua porta. E a rapariga que cantava sairá da terra com um canteiro de flores vivas. E os bêbados encherão os copos com água que sabia de vinho. Na terra de nunca, com o sol a pôr-se, quando nasce o dia. Vida com amor, Adília Lopes. Uma vida bem vivida é aquela que se vê como da rosa e o beija-flor. Amor doce e sereno, mais belo que a própria flor. Baseado em confiança, uma vida com primor. Uma vida fabulosa para quem vive com amor. Uma vida estonteante, com carinho e esplendor. É assim que eu quero. Uma vida igual da rosa e o beija-flor. Um amor contagiante,
com todos os seus encantos. Uma vida com esmero, mas sem o número 0. Uma vida regada com amor. Uma vida bem vivida, mais bela que a própria flor. Muito bem. Meto oblíquo em rima, mas de facto, de Luís Amaral Dias. Havia um tempo em que esperar por ti era consulta a meteorologia, preparar o coração, achar ali na coluna do lado, em geografia de página ou ecrã, coisa parecida a sol bem desenhado, os raios com a palavra por baixo indicativa de que amanhã o tempo ia ser bom. Mas não era a palavra, era o ruído, eu sem saber o que fazer comigo, e o sol, caracolo longo, a demorar-se. Assim era ele oblíquo de rimar, porque eu sabia que o que ali rimava estava em saber que vinhas e ficavas. Visitação. Tenho uma flor de que não sei o nome na varanda em um perfume comum de outros aromas. Um hibisco, uma roseira, um pé de lucílima. Mas esses são prodígios para outra manhã. É que esta flor gerou folhas de verde, assombramento, minúsculas, leves. Não ameaçam bombas, nem românticos ventos, nem mísseis, nem tornados. Nem ela sabe, embora esteja perto do sal em desavesso que o mar traz. E o céu azul do outono a fingir de verão é para ela bênção, como a pequena água que lhe dou. Deve ser isto uma espécie de paz. Um segredo botânico de luz. Por acaso era o nome da minha mãe. Portanto, de Adília Lopes, a Irene. Esta Irene não me deixa ouvir a sirene. Vou-me pôr a ver passar a ambulância. Se for carro dos bombeiros, de certo é vermelho. Se for da polícia, normalmente azul. Levarei para o parapeito o meu peito velho e virgem e a lata das bolachas Maria. Mas podia, em vez de octogenária bulímica, ter alguns meses biquentos e usar babadoiro. Ser talvez qual tímida donzela pela miúda gelosia espreitando, feia no berço, bonita à janela não a visto ainda. Apenas a sirene e aquela abelhuda da Irene a cantar. Minha mãe é pobrezinha, não tem nada para me dar. Dá-me beijos, coitadinha. E eu que queria ouvir a sirene. E ver o incêndio, o assalto, o estrupo, a estropiada. Rilharei bolachas Maria até ao fim deste dia. E do outro?